passo a palavra, então, para o nosso professor da tarde, né? Professor André Luiz, muito obrigado, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Voltamos, né? A gente conseguiu ver uns 20% dos artigos, né? Quem sabe hoje conseguimos finalizar. Tá? Mas, basicamente, a ideia do conteúdo de hoje, eu vou estar focando na etapa de seleção em si, né? O que se alterou aí de modalidades licitatórias, dispensa e inexigibilidade, os pontos principais, que eu acho que é interesse de bastante gente, né? O que vai ter de novidade aí. E, conseguindo, lá no final também, está falando das alterações relativas a contratos. Tá? Como eu mencionei no primeiro dia, acho que o ponto que mais sofreu alterações assim, com a nova lei foi a etapa de planejamento, tá? Em termos de mudanças drásticas, assim, né? De implementação de novos documentos, novas etapas, né? Uma necessidade de um planejamento mais estruturado, mais bem trabalhado, porém existem algumas outras alterações nas outras etapas. Né? A nova lei, se a gente pegar a 8666, ela foi criada em uma época em que a internet era algo né, que nem se imaginava que tivesse um dia. Então, a gente sempre fala que a 8666 é aquela lei analógica, né? Tanto que a pesquisa de preços direto com os fornecedores vem dessa época. A lei nova, a nova lei de licitações, ela já é uma lei voltada para o digital. Tanto que ela trata como preferenciais, né, as contratações de forma eletrônica. E quando eu falo digital, é 100% digital. Né? Os documentos autenticados eletronicamente, tudo que for necessário para que seja dessa forma. Então, vamos lá, né, alguns pontos que acabam deixando sempre a gente em dúvida. É óbvio que o conteúdo é extenso, eu vou tentar focar nos principais, tá? De forma que agregue aí para vocês no dia a dia. Tá? Primeiro ponto lá, o agente de contratação, né? Quem conduz o processo de seleção. A lei ela trouxe a figura aí do agente de contratação, e aí tem essa ilustração onde a gente pode ver aqui dividindo, né, particionando isso, agente de contratação. Pode ser lá o pregoeiro, pode ser o leiloeiro, pode ser o membro da comissão de contratação, e eu vou estar mostrando um pouco de cada um, né, desses posicionamentos aí. Artigo 8º, a licitação será conduzida por agente de contratação, a pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração. Esse trecho que eu deixei em vermelho é um dos que gerou grande polêmica. Tem que ser servidor efetivo, tem que ser, né, pode ser um servidor comissionado. Acabou que cada um, entendendo de uma forma, ficou meio que de acordo com a forma que cada órgão regulamentar. Por quê? O entendimento que prevalecia é de ser um servidor efetivo. Ok, né? Ele vai conduzir um processo, tem o erário, tem todas essas questões. Porém, existem municípios, não sei se é o caso aqui no nosso estado de São Paulo, em que o setor de licitações ele só funciona por conta de servidores que não são efetivos. A gente já tem uma deficiência, né, de força de trabalho, mas existem municípios que nem têm essa equipe efetiva. Até por isso, entendo os 6 anos lá, para esses municípios menores, até 20 mil habitantes, adequarem essa regulamentação, né, nesse ponto específico. Tá? Então, aqui é a figura, né, do agente de contratação que o artigo 8º traz, e aí coloca no parágrafo 2º, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos, né, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação. Então, vão ter casos ali em que
a contratação poderá ser conduzida pelo agente, né, por um agente de contratação, e terão casos em que será, né, ele pode ser substituído pela comissão de contratação. A gente pode, por analogia, colocar essa comissão de contratação, comparar ela com a comissão permanente de licitações, que a gente tinha no caso de obras, de serviços mais complexos, em que existia um grupo ali de pessoas, né, uma comissão, para que se conduzisse o processo. Tá? No artigo 8º, em licitação na modalidade pregão, que creio eu que é o que a gente mais utiliza hoje, né, que é voltado para bens e serviços comuns, o agente responsável pela condução será designado pregoeiro. Atentem-se nisso, que é o único lugar onde o pregoeiro aparece na lei. Tá? Se você der uma busca, mas pelo menos apareceu o pregoeiro. Agora, essa designação, via de regra, ela tem que ser precedida de uma capacitação desse servidor específica, né? A gente sabe que para conduzir um pregão, tem uma série de elementos ali que essa pessoa tem que estar capacitada. Tá? Então, no pregão, o pregoeiro é o responsável por essa condução. Tá? Equipe de apoio. O agente de contratação será auxiliado, ou deveria, por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar. Ou seja, o pregoeiro tem uma equipe ali de apoio, mas ele continua sendo o responsável pela condução, né? E ainda traz um adendo, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Então, assim, isso é um diferencial do pregão para as outras, uma concorrência, por exemplo, em que existe uma comissão, que no pregão a responsabilidade acaba sendo toda, né? Podemos dizer assim, do pregoeiro. E quando existe uma comissão, essa responsabilidade é dividida entre o grupo ali. Tá? Continuando, em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado, poderá ser contratado por prazo determinado serviço de empresa ou de profissional especializado, né, para assessorar nessa contratação. Isso aqui também se aplica na própria fiscalização de contratos. Tá? A administração ela pode lançar mão desse tipo de contratação para dar esse suporte. É muito pouco feito, né? Eu não verifico muito, porque seriam casos específicos. Né? Suponhamos que chegue uma demanda para o seu órgão lá licitar, que é totalmente diferente do que do que é o dia a dia que a gente está acostumado. Inclusive, eu acho que aqui em Ribeirão eles estão passando por um caso parecido, que é uma parceria público-privada para iluminação pública. É algo totalmente diferente do que é o dia a dia. Então, você pode ter uma contratação de uma empresa para essa assessoria, né? Porém, a responsabilidade da administração continua. Né? Não é transferida para um terceiro. Né? Existe a responsabilidade ali dos atos. Então, é um suporte que a administração pode contratar. Aí, passando, né? Continuando aqui os agentes de contratação. No leilão, o leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial, se o órgão não tiver um servidor com essa capacitação, né? Ou a servidor designado pela autoridade competente. Tá? E regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. Acho que Ribeirão já tem, né, o regulamento para leilão. Se optar pela realização por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação. Então, pode-se contratar um leiloeiro, né, um leiloeiro oficial, que ele tem todas as certificações lá, para estar conduzindo os leilões ali da administração. Isso aqui é interessante também, sobre a defesa, né, dos agentes públicos. Quando falo defesa, questão jurídica. Hoje, pela 8666, deve ter pregoeiros aí, eu sou pregoeiro também. Se acontece algo mesmo, a gente agindo certo ou errado e precisa responder algo que envolva um acionamento jurídico,
é particular. Eu tenho que contratar um advogado ou colega aí, bancar um advogado para que defenda ele. E na nova lei, agora no artigo 10, se as autoridades competentes, servidores públicos, tiverem participado dos procedimentos, né, precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial, em razão de ato praticado, com estrita observância à orientação, né, constante parecer jurídico, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação. O que quer dizer isso? O jurídico do órgão, ele vai defender, ele tem que defender nesses casos, quando um servidor for acionado por conta de algum processo, né, a administração é acionada, ele vai elaborar a defesa desse servidor ou servidores. Tá? Esse artigo gerou até uma polêmica, na própria OAB queria derrubar esse artigo, porque óbvio que vai aumentar a demanda dos jurídicos, né, que eles vão ter mais essa demanda de estar defendendo os servidores, o que eu acho justo, né, se você está ali realizando as atividades, tudo dentro da legalidade, precisa lançar mão de forma particular de recursos ali para contratar um advogado, eu acho que não seria o correto. Então, a lei ela trouxe essa possibilidade. Porém, não se aplica o disposto, né, no caput deste artigo, quando provas de práticas e atos ilícitos dolosos constarem dos autos. Então, assim, se a pessoa praticou algo errado ali, então não entra nessa defesa aí pelo próprio órgão, tá? Mas é um ponto interessante a se observar, lembrando de constar isso em regulamento e que seja tudo isso alinhado com o setor jurídico. Tá? Porque na ausência disso no seu regulamento, depois pode haver problemas lá na frente. Tá? Que isso tudo conste na regulamentação. Ainda sobre jurídico, né? Eu trouxe aqui até do meu amigo Antônio Lima, acho que o pessoal conhece aí do Licitação da Depressão, que é nosso vizinho aqui, é de Jardinópolis, o Antônio. Ele pôs aqui alguns exemplos de parecer jurídico, né, pela 8666. Então, tem o parecer gato, né, em cima do muro. Entendo que pode ser, mas também pode não ser. Quem nunca, né, pegou um parecer assim? Aí a gente tem o parecer sabonete, né, eu lavo minhas mãos, a consideração superior. Tem até a Kathleen que trabalha comigo, a gente viu uma situação assim, né? Vou passar para cima para o meu superior resolver. Tem o bagre, né? Essa procuradoria não possui capacidade técnica para opinar, e a gente fica, né, sem muito norte. Porém, a nova lei traz também no artigo 53, né, no parágrafo 1º, na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento deverá redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível. Lembrando que eu falei no primeiro dia que mais de 90% não é da área jurídica, então eles têm que falar com a gente de uma forma que a gente entenda também, né? De forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação. Tá? Então, ela traz expressamente isso, essa necessidade dessa... Aliás, vários juristas aí que eu conheço, que eu acompanho, já vêm trabalhando nessa tese de ser algo mais objetivo, mais simples, né? Com todos os elementos indispensáveis à contratação e exposição, né, com os pressupostos de fato e de direito levados em consideração. Então, eles têm que analisar todos os aspectos legais ali daquela contratação, se a modalidade está corretamente enquadrada, sob as exigências, né? E tem que dar aquele parecer de forma clara. Tá? Aí no parágrafo 4º, na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico também realizará controle prévio de legalidade das contratações diretas. Então, acordos, termos de cooperação, convênios. Qual que é uma boa prática aqui? Mesmo que lá na frente vocês vão ver os casos em que pode-se dispensar um parecer jurídico, né, em determinadas contratações,
que se tenha algo, um procedimento ou um fluxo de trabalho previamente aprovado ali pelo setor jurídico. Tá? Então, eles têm que realizar esse controle prévio também na legalidade dessas contratações e orientar, né? Pré-aprovar ali documentos, modelos de documentos, para quando forem dispensados, né, for dispensada essa análise jurídica. Ainda no artigo 53, é dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas, né, em ato da autoridade jurídica máxima competente, por isso que é importante, quando regulamentar, estar conversando, combinando com os russos, né, como se diz, está alinhando isso aí, né, que deverá considerar baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem, ou a utilização de minutas de editais e contratos, né, previamente padronizados. Porque se você utiliza modelos já que foram previamente padronizados e aprovados, então a lei está colocando aqui a possibilidade de não necessidade de parecer jurídico a cada contratação. Tá? Isso tudo constando em regulamento. A gente vai continuar lá na frente e vocês vão ver maiores detalhes. Então, em resumo ali das atuações, né, do agente de contratação, o pregoeiro é basicamente aquele que vai conduzir o pregão, né, com uma equipe de apoio, dando suporte. O leiloeiro, para o leilão, o agente de contratação, ele se envolve em todas as contratações, né, concorrência, dispensa, inexigibilidade, e a comissão de contratação. Concorrência, diálogo competitivo, dispensa, inexigibilidade também. Tá? Podem existir comissões especiais, né, que vão fazer análises técnicas de algo, né, mas aí seriam mais específicas. Mas, basicamente, os papéis, os personagens envolvidos aí na contratação são esses. Tá? Continuando aqui, questão de segregação de funções, que é um princípio trazido pela lei. O que seria essa segregação? É a separação das atividades de fiscalização e supervisão do contrato em agentes distintos. Né? É encarado pelo Tribunal de Contas como uma boa prática, Tribunal da União, boa prática administrativa, favorecendo o controle e a segurança do procedimento. Né? Aqui, no caso, liquidação de despesa, conforme apontou o ministro Benjamin Zimbler. Na verdade, a segregação que é aquela ideia de que não fique, né, uma pessoa só responsável por todo o processo. Né? Eu vou lá e eu faço o termo de referência, depois eu vou lá, eu mesmo opero a licitação, sou fiscal do contrato, aprovo o pagamento. Então, assim, é para inibir, né, para reduzir o risco ali de práticas, né, que possam prejudicar a administração. Então, a nova lei ela traz isso, já existia essa ideia da segregação, mesmo não constando na 8666, mas ela trouxe como um princípio. Claro que também nos limites do possível, né, porque se fosse segregar todas as atividades em pessoas diferentes, a gente não teria equipe suficiente para todas as etapas. Tá? É simplesmente na ideia de não se ter todos os processos centralizados em uma pessoa, né? Essa tomada de decisão. Aqui, ó, em resumo, ó, em um único processo teremos vários agentes de contratações e cada um será responsável por uma parte dentro desse processo. Tá? Então, vai ter a equipe lá que faz o planejamento, elabora os documentos que nós vimos na outra aula, depois se encaminha lá para a administração que faz o processamento da licitação, do pregão ou da concorrência que seja, depois terminado, vai para uma equipe que vai fiscalizar, né, a execução daquele contrato, e outra equipe que vai realizar os pagamentos e etc. Tá? Então, a regulamentação, ó, parágrafo 3º, as regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, né, e da comissão de contratação, além de atuação dos fiscais e gestores de contratos, serão estabelecidos em regulamento e deverá ser prevista
a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico. Então, o assessoramento jurídico é tanto para quem atua lá na elaboração dos documentos de planejamento, quanto o pregoeiro, quem está processando a licitação e ainda os fiscais, lá na ponta quem vai fiscalizar aqueles serviços, aquela entrega. Então é amplo, né? Eles vão ter uma demanda aumentada ali de trabalho, né? Voltado para esse suporte aí para os funcionários, né? Para os servidores. Aí a gente chega aqui, foi uma ideia rápida dos agentes de contratação, só um ponto que é tão polêmico que eu coloquei, né? Se tem que ser efetivo, não efetivo, né? Cargo de confiança poderia ou não poderia, é tão polêmico que o próprio regulamento federal, que a grande maioria deles coloca aquela questão de quando se tiver transferência voluntária, tem que seguir o que está aqui, para o agente de contratação, o regulamento da União, ele fala que poderão seguir aquele regulamento. Então, assim, ele fala, deixa que os municípios se organizam, né? Eles não colocaram isso para não gerar algum problema ali de organizacional mesmo, né? Então, aqui, das leis, né? Como que a gente está na 8666, né? Hoje a gente tem, agora com essa prorrogação pela medida provisória, a Lei 8666, a lei do pregão, né? Eu mencionei anteriormente que o pregão ele não fazia parte da Lei 8666, ele foi criado por outra lei, a 10.520, que vai ser revogada. A lei do RDC, que é o regime diferenciado de contratações, que para os municípios acho que não é utilizada, ela foi criada na época das Olimpíadas, da Copa do Mundo, e acabou que a União continua ainda utilizando, e ela vai deixar de existir, né? A lei das estatais, que continua, né? As estatais elas têm a lei própria lá, 13.303, e a lei do Sistema S, que também tem a lei específica deles. Então, com a nova lei agora, né, deixa de existir aí a lei do pregão e a lei do RDC, o pregão veio para dentro da lei, e a gente fica com a lei geral, né, que é o que a gente está vendo, a lei das estatais e a lei do Sistema S. Tá? Aí o quadro atual e o quadro da nova lei para as modalidades. Quadro atual, só lembrando aqui, 8666, as modalidades elas eram baseadas em valor da contratação, né? Então, tinha lá o convite, até 176 mil, eu não vou lembrar todos os valores agora, poderia ser por carta convite, aí a tomada de preços, até determinado valor também, tomada de preços, aí passou daquilo, tinha que ser concorrência, né? A nova lei de licitação, ela não é dessa forma, as modalidades elas estão focadas no objeto da contratação, no tipo de contratação. Tá? Então, do quadro atual, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão e RDC, né? A tomada de preço deixa de existir, o convite, para tristeza de muita gente, também deixa de existir, e o RDC também. Tá? Então, para a lei nova, a gente tem a concorrência, concurso, leilão, o pregão e o diálogo competitivo, que eu vou estar falando um pouco de cada um aqui adiante. Tá? O pregão e a concorrência são modalidades com ritos idênticos. Na verdade, o que muda, a gente, com a turma que está sempre conversando sobre o tema, acaba mudando o tipo de objeto, porque a concorrência, até o fluxo dela está igual ao do pregão agora, o rito é idêntico. Né? Antes, a concorrência, você tinha primeira fase de habilitação, aí os habilitados passavam para a etapa de proposta, e agora não, ficou tudo, tem lances, né? Modo aberto lá, vai ter fase de lances na concorrência, terá a concorrência eletrônica. Então, assim, entendimento meu, por que não, né? Se fosse uma modalidade só ali para esse atendimento. Mas, enfim, pregão e leilão e concorrência, elas
elas são definidas de acordo com o objeto que vai ser licitado, tá? O concurso, né? O leilão, é possível dizer que o pregão é uma concorrência cujo critério de julgamento é o menor preço ou o maior desconto, que são os únicos dois critérios ali para o pregão, tá? Não caberá pregão para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, né? Que o pregão é para bens e serviços comuns, e também para obras e serviço especial de engenharia, tá? Então, vamos lá. Concorrência, contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e obras e serviços de engenharia e arquitetura. Tá? Então, continua lá a concorrência. Contratação de bens e demais serviços considerados especiais. Tá? Concurso, escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Leilão, alienação de bens imóveis e de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos. Isso também é uma novidade, porque pela 8666, se você tivesse que fazer um leilão de um bem imóvel, você tinha que fazer uma concorrência, né? Agora, o próprio leilão, você pode contratar lá um leiloeiro oficial, se tem geralmente aqueles distritos industriais, né? Os prédios aí do município que vão a leilão. Antes se tinha que fazer uma concorrência, agora não mais. Pregão, ele é obrigatório para contratação de bens e serviços comuns, né, considerados aqueles que possuam padrões de desempenho e qualidade, e etc., que a gente já viu, que é o grande, né, das modalidades, é a mais utilizada do dia a dia, e todos os serviços praticamente que a gente contrata, compras de materiais, grande maioria é por meio de pregão. E o diálogo competitivo, quem sabe um dia veremos como funciona. São contratações cujo objeto é complexo a ponto de a administração necessitar de colaboração do mercado para desenvolver as alternativas. Ou seja, né, é algo assim tão complexo que eu vou ter que chamar o mercado daquela determinada, né, alguma inovação assim, tecnológica, eu tenho que chamar o mercado para, junto com a administração, se discutir a solução. Até uma colega, acho que no Zoom colocou, né, na outra aula, sobre o diálogo competitivo. A gente não pode confundir aqui, né, esse diálogo com as empresas com uma audiência pública que a gente faça, por exemplo. Eu vou fazer um projeto para contratar determinado serviço, só que tem alguns pontos que eu quero esclarecer. Eu vou lá e faço uma audiência pública e chamo, né, a comunidade lá, as empresas, a comunidade, para debater a melhor solução. Isso aqui é muito mais amplo, é algo que é uma solução que ainda não existe e vai se criar nesse diálogo competitivo. Tá? Continuando, sobre novidades, então, né, o diálogo competitivo, ele é para contratação, né, de obras, serviços e compras, em que a administração realiza diálogos com licitantes previamente selecionados. Então, assim, como se você tivesse uma licitação para selecionar esses licitantes, né, que vão estar conversando com a administração, né, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Tá? Aí no artigo 29, concorrência e pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 dessa lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade, né, que possam ser definidos em edital. Tá? Entendo que a concorrência é a mesma coisa. Se você consegue definir edital a ponto de fazer uma concorrência de forma eletrônica, né, mas, enfim. Então, tem os casos em que tem que ser a concorrência e os casos do pregão. Tá? O pregão, critério de julgamento para o pregão poderá ser de menor preço ou de maior desconto. São os dois únicos critérios. Não adianta, vou fazer um pregão, mas eu vou inovar, quero técnica e preço. Não, tá? É menor preço ou maior desconto. Né? Que maior desconto é quando você está contratando algo
por exemplo, vai ter uma taxa de administração e a empresa vai... Quem oferece o maior desconto naquela taxa, por exemplo. Concorrência, que é mais ampla, né, quando a gente fala de critério de julgamento, ó, menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, que também é uma das novidades trazidas aí, ou maior desconto. Tá? Concurso, modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou de conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Ah, mas como assim, André? Só por técnica que é analisado? É. Tá? Ah, mas e o valor? Como eu vou saber? A administração ela tem que definir o valor do prêmio. Né? Se é um concurso, você vai premiar ali o vencedor. Né? O concurso observará as regras e condições previstas no edital, que indicará a qualificação exigida, né? O que você vai exigir de qualificação, diretrizes e formas de apresentação do trabalho, condições de realização e prêmio ou remuneração a ser concedida. Tá? O pessoal atrela muito concurso a questões artísticas, né? Algo desse tipo, mas não é só nesse aspecto. Tá? Você pode, por exemplo, eu vou construir um prédio novo, vamos pegar a secretaria que eu estou hoje, um teatro lá para a cultura. Eu posso lançar um concurso ali para ver, né, para escolher um projeto básico, né, arquitetônico, que melhor atenda. Isso aí com uma banca ali, analisando isso, vai ser escolhido lá, o escolhido vai ser premiado, né, vai ter um prêmio previamente definido, e aí esse projeto que foi escolhido, ele é cedido à administração. Aí, a partir dali, ela vai desenvolver os outros projetos executivos e etc. para contratar. Então, não fica atrelado só a isso. Tá? Tem outros tipos de enquadramento aí para o concurso. O leilão, né, que é para bens imóveis e bens móveis que já são inservíveis, né? Leiloeiro oficial ou servidor designado pela autoridade, e regulamento deverá dispor sobre os seus procedimentos. Tá? Então, pode-se analisar o que tem no federal, ou o que tem nos outros municípios, para adaptar para a sua realidade. Tá? Diálogo competitivo, que eu vejo uma preocupação muito grande com o diálogo competitivo. Uma dica que eu dou aí, vamos focar no que a gente vai precisar, porque é tanta informação, gente, assim... Essa lei eu estou estudando faz 2 anos, mas antes de sair a nova lei de licitações, isso já é um projeto de lei que já vem caminhando faz muito tempo. E assim, nesses 2 anos que eu estou estudando, ainda tem muito para aprofundar, é muita informação. 8666 é exemplo disso, né? Quem é que domina 8666? Eu não domino. Estava quase na metade agora, depois de 30 anos. Então, assim, vamos focar no que a gente usa. O que a gente usa? Pregão, a dispensa, a pesquisa de preços, vamos aprimorar a pesquisa de preços, termo de referência. Legal, diálogo competitivo, vai surgir o momento, eu acho, né, que vai se ter alguma demanda que vai precisar de um diálogo competitivo, mas eu acho que nesse momento de prazo que a gente tem aí para estar rodando pela nova lei, é focar no principal. Até a União ela foi regulamentando nesse sentido. Tá? Aí alguns procedimentos auxiliares, que a gente pode trazer, o credenciamento. Tá? O credenciamento ele se enquadraria como uma inexigibilidade. Tá? Por quê? O credenciamento é quando não existe uma disputa ali. O credenciamento ele serve quando a administração ela tem uma demanda que ela pode absorver todos aqueles prestadores de serviço, por exemplo. Vamos pensar na saúde, credenciamento de laboratórios, fazer o exame laboratorial. Então, se credencia esses laboratórios interessados, a administração define o valor que vai pagar por esses procedimentos. Eu vou pagar X. Quem tem interesse em se credenciar? Os laboratórios se credenciam,
e nesse caso o próprio usuário do serviço ele vai escolher em qual laboratório ele vai fazer o exame. Tá? Então, assim, quando existir disputa, quando eu tenho que contratar uma empresa só para determinado serviço, aí já não seria um credenciamento, né? Aí entraria nas outras possibilidades. Pré-qualificação, isso é bem interessante. A gente pede bastante amostra, né? Tem muitos municípios aí que exigem amostra praticamente para tudo. A pré-qualificação seria uma qualificação dessas amostras de forma contínua. Então, vamos pensar aí que aquele exemplo padrão, né, o café que a gente compra. Você abre lá esse chamamento, esse edital, que ele fica aberto de forma contínua. Os interessados eles vão mandar o produto deles lá para análise, tem que ter todos os critérios, como vai ser analisado. A equipe lá da administração vai verificar a qualidade daquele produto e pré-qualificar ou não. Então, pré-qualificou, aquele produto ele já está aprovado numa futura licitação. O que é interessante disso, da pré-qualificação, é que você pode licitar depois somente com aquelas marcas pré-qualificadas, né? Para se evitar aqueles... A gente não sabe de onde surge, né? Umas marcas assim que, meu Deus. Então, se você já tem lá uma lista de itens já pré-qualificados, a lei ela traz isso claramente, que seu edital ele pode estar... Você não vai estar restringindo fornecedores, você vai estar restringindo para aquelas marcas lá e modelos pré-qualificados. Tá? Procedimento de manifestação de interesse, tá? que tinha na 8666 também, e isso continua. Sistema de registro de preço, bastante utilizado, trouxe algumas alterações aí, podemos dizer, consideráveis. A questão da vigência da ata de registro de preços, né, que hoje o limite é de 1 ano, aqui pode ser até o limite de 2 anos. Tá? Uma outra possibilidade no registro de preços é a questão do reajuste dessa ata, né, quando ali da renovação pode-se estipular que vai ter um reajuste, a gente acaba, muitas vezes tem a ata 1 mês depois, né, não pode se dar reequilíbrio, a lei ela já abriu essa possibilidade. Claro que tudo vocês têm que ver como colocar no regulamento. E o registro cadastral, que é o registro, geralmente, já dos fornecedores, um pré-cadastro, que a gente já utiliza. Aqui em Ribeirão, como está utilizando, acho que o Compras.gov, tem o SICAF, que eu mencionei no nosso primeiro dia, que seria um registro cadastral. Tá? Então, o sistema de registro de preço, basicamente, as novidades seriam a questão do reajuste, né, que pode ser feito, assim, as mais drásticas, né? E quando da renovação, por exemplo, eu registrei 1000 unidades de um item, e eu cheguei no 8º mês e já usei as 1000. Eu já posso prorrogar, quando você prorroga a ata, você restitui aquele quantitativo inicial. Tá? Então, isso é uma possibilidade bacana também para a administração. Os procedimentos auxiliares, né, que tratam o caput deste artigo, obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Se a gente pegar na nova lei seus quase 200 artigos, salvo engano, acho que 60 ou 70, vocês vão ver lá no final, conforme regulamento. Então, assim, ela é uma lei geral, ela dá aquele norte, e eu brinco que cada regulamento, a União, ela faz ponto a ponto, né? Os municípios, os estados, eles já fazem um regulamento só. E cada regulamento seria um manualzinho, né? Então, tem um manualzinho lá da pesquisa de preço, tem um manualzinho para fazer o estudo técnico preliminar. Por isso que eu acho que cada um aqui deve ter gente que trabalha na fase preliminar, tem os outros na seleção, vão ter os artigos que você vai acabar estudando mais que os outros. Tá? Então, os critérios de julgamento, que a gente já falou, menor preço, maior desconto, melhor técnico ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso do leilão, ou maior retorno econômico. Isso aqui é bem bacana, mas também acho que o tempo aqui seria curto para a gente falar.
mas é um tipo de contratação onde a contratada ela vai receber de acordo com o retorno econômico que gerar para a administração. A gente pode citar um exemplo aí de energia solar, né, que tem se utilizado muito hoje. É só um exemplo bem simples, mas seria nesse sentido, tá? Julgamento por menor preço, maior desconto, e quando couber por técnica e preço, considerará o menor dispêndio para a administração, né? Atendidos os parâmetros mínimos de qualidade, tá? Só passar aqui. Como eu disse, eu tive que reduzir 3 dias para 3 horas. Então, gente, tem coisas aqui que eu vou pulando, tá? E a gente já viu. Aí, sobre valores, né? A 8666 ela era focada nos valores para a escolha da modalidade. Então, na 14133 não tem isso, né? A dispensa, quando saiu a lei, ela era 50 mil para aquisição de bens e contratação de serviços comuns. Isso é atualizado todo ano. Esses 50 mil já foi atualizado 2 vezes, né? Então já está em torno de 57 mil. A hora que chegar lá 31 de dezembro, vai atualizar para o ano que vem, já vai estar em torno de 60 e poucos mil. Tá? Porque a gente ficou, para quem está das antigas aí da lei, ficou com R$8.000 de limite de dispensa aí, anos e anos, né? Depois passou para 17.600. Então isso é atualizado todo ano. Pregão não tem limite, né? É para compras de serviços comuns, né? Concorrência também não, e diálogo competitivo também não. Tá? Aí sobre prazos, né, de publicação desses documentos. A dispensa, quando ela for dispensa eletrônica, a gente vai estar vendo um pouco à frente, que na verdade a dispensa eletrônica acaba sendo um mini pregão, com bem menos regras ali, mas seria um mini pregão, tá? Que é a disponibilização ali do chamamento por 3 dias úteis. Um pregão, por exemplo, uma aquisição de bens, menor preço ou maior desconto, é 8 dias úteis, é igual que é hoje. Quando for para serviços, né, isso é para compra, 8 dias úteis. Para obras e serviços comuns, menor preço ou maior desconto, 10 dias úteis. E aí vai aumentando. Né? Aquisição de bens nos demais tipos de licitação, 15 dias úteis. Obras e serviços especiais, menor preço, maior desconto. 25 dias úteis, contratação semi-integrada, para obras e serviços que adotem os demais critérios de julgamento. Né? E ainda, técnica e preço, melhor técnica ou conteúdo artístico. 35 dias úteis, se a gente trouxer para os dias corridos, aí pode jogar em uns 60 dias, né, corridos. E a contratação integrada, né, diálogo competitivo, 60 dias úteis. Contratação integrada e semi-integrada, só para rapidamente passar. Contratação integrada é quando você contrata uma solução, uma obra, por exemplo, e a contratada é responsável por tudo. Né? Desde o projeto, tudo. Né? Ele tem que elaborar o projeto e todos os demais elementos ali é por conta da contratada. E a semi-integrada é quando o projeto básico é da administração e todo o restante é por conta da empresa. Tá? Só para dar uma explicação bem simples, né? Que é algo que não é tão simples. Meios de divulgação, as publicações. Lá atrás, quando saiu a lei, tinha sido vetada a questão da publicação em jornal de grande circulação. Aí, forças do além, né? Teve uma pressão lá no governo, algumas forças em cima disso, né? Como assim? Não vai sair mais o meu jornal, né? De grande circulação. Então, a princípio tinha sido vetada, né? E aí desvetou, né? O que estava vetado, desvetou para poder voltar a publicação lá no jornal diário de grande circulação.
Tá? Então, basicamente, se continua do jeito que estava e, né, o canal oficial de publicação, vocês vão ver isso aí, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, toda licitação, todo extrato de contrato, de dispensa, inexigibilidade, o que seja, vai ser publicado lá no Portal Nacional. Quando vocês começarem, não sei se todos aí já utilizam plataformas eletrônicas, tanto as públicas quanto as privadas, elas já estão vinculadas ao Portal Nacional. Então, quando você publica ali, automaticamente já vai para o portal. Tá? A ideia é que lá seja o grande banco de dados aí de todas as contratações. Controlar o horário aqui só. Ó, na Lei 8666, quem define a modalidade é o valor, né? E na 14133, que define a natureza do objeto a ser contratado e o prazo entre a publicidade e a abertura do certame. Tá? Então, essa é uma diferença básica aí. Só para dar uma ideia geral do diálogo competitivo, que é um item novo, tem até esse QR Code aí que para quem quiser saber mais, né? Ele não é algo novo, assim, não é invenção de brasileiro, não, tá? Ele foi promovido pelos legisladores brasileiros, mas sim pelo direito europeu. Na realidade, nos países da União Europeia, essa modalidade é conhecida como diálogo concorrencial, sendo a variação competitiva, aí o brasileiro deu aquela adaptada, né? Para mudar o nome ali. Tá? Então, quem quiser saber mais, quando eu mandar o PDF, acho que vocês vão conseguir ver com mais clareza, vai ter o link aí para informações. Tá? Aí, ó, alguns detalhes sobre o diálogo competitivo, né? A impossibilidade de se definir com precisão as melhores especificações do objeto. Então, aquela coisa, né, quando é uma solução totalmente nova, né? Não há mais valor estimado mínimo para se adotar a modalidade, só que a gente tem que levar em conta não só os custos, mas os prazos de uma licitação nesse modelo, né? Parecido com o PMI, mas no diálogo já se começa na licitação. São 2 editais, né? Um para selecionar as empresas que vão discutir a solução e o outro para se definir mesmo a solução. O prazo é muito dilatado, ele pode chegar até 60 dias úteis para convocação e para elaboração da proposta. Tá? E para contratações mais complexas. Tá? Ó, modalidade de diálogo competitivo é restrito a contratações em que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade do órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado. Tem o microfone aberto aqui. Então, assim, se é algo que já existe no mercado, não caberia o diálogo competitivo, tá? Aqui está bem claro. Aí você tem que desenhar a tua solução com base naquilo já que tem no mercado. E tem outros pontos aqui, tá? Eu acho que eu vou passar, porque eu acho que tem outros assuntos que vocês têm mais interesse até. Ó, na nova lei, as licitações serão só na forma eletrônica? Então, aqui, ó, artigo 17. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica. Tá? Então, traz aqui, eu até coloquei negrito. Admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Tá? Então, o que está trazendo aqui? Posso fazer o procedimento presencial? Posso. Né? Ele fala para ser preferencialmente na forma eletrônica. Tá? Só que tem um ponto aqui, ó, desde que motivada, né, o porquê que você está fazendo aquele procedimento de forma presencial, vão ter os casos que você consegue justificar e motivar, aí tem que ver o entendimento de cada... acho que apareceu o negócio.
cada parecer, né, cada setor jurídico, o entendimento deles, para você justificar algo que necessita ser de forma presencial e não pode ser de forma eletrônica. E, né, se for pregão ou concorrência, vai ter que ser gravado em áudio e vídeo, e isso vai compor o processo depois, essas gravações, tá? Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial, a que se refere o parágrafo 2 desse artigo, sessão pública de apresentação deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório, tá? Depois do encerramento. A lei não traz como tem que ser essa gravação, né? Se vai gravar a ata, vai gravar a reunião ali, tá? Não ficou muito claro, mas fato é que tem essa necessidade, tá? Aí, contratação direta, né? A nova lei trouxe essa nomenclatura. Basicamente, contratação direta, dispensa, inexigibilidade de licitação, né? Então, a regra é, aqui, artigo 37, né, da Constituição, em resumo, né, ela diz que serão contratados mediante processo de licitação pública, então a regra é licitar, tá? Mas você dispensar, vocês vão ver que não está quebrando uma regra. Assim, que no geral, com planejamento, quando a demanda necessitar, a regra é fazer por meio de licitação. Admitida a contratação direta nos casos previstos em lei, tá? E essa é a regra para todas as entidades da administração. Por que eu estou colocando dessa forma? Para quebrar um pouco aquela coisa que o órgão X comprou sem licitação. Ele comprou sem a licitação na forma tradicional, mas ela seguiu as regras de dispensa de licitação, tá? Então, vamos ver as hipóteses aqui, né, que a gente mais utiliza. Aqui, ó, um trecho do professor Joel Menezes. Ó, a rigor jurídico, esse processo de dispensa eletrônica é uma espécie de modalidade simplificada de licitação, né? Ele está dizendo aqui que eu falei que é um mini pregão, embora não seja assim denominado, vê-se que ela segue o mesmo procedimento das licitações, com apenas duas diferenças, né? Não há um edital, né? Numa dispensa eletrônica você tem um aviso de dispensa eletrônica, mas tem algo que equivale ao edital, ele coloca, e a segunda é que não há fase de recurso, né? Que isso muitas vezes que empata ali o andamento da licitação. Então é algo mais simplificado, tá? Aqui, ó, se vocês quiserem saber mais sobre dispensa eletrônica, a normativa do governo federal é a 67 de 2021, tá, da SEGES, foi das primeiras regulamentações que saíram do governo federal, essa e a da pesquisa de preço. Fez obrigatório que o parágrafo 3º do artigo 75 qualificou como meramente preferencial. Então, muito cuidado, quando eu digo que cada órgão tem que verificar o regulamento, a sua realidade, se você coloca que vai seguir em 100% esse regulamento federal, você vai ser obrigado a utilizar na forma eletrônica, tá? Então, muito cuidado com essa regulamentação. O que ele colocou aqui é que colocou como preferencial, mais a decisão normativa tornou obrigatório. Então, meu órgão lá, eu como servidor federal, obrigatoriamente eu tenho que fazer no formato eletrônico. Salvo se, né, se frustra por algum motivo, aí você tem as devidas justificativas. Não há ilegalidade nisso, porque é legítimo que a administração, por sua vontade, né, se obrigue a algo que o legislador determinou como preferencial. Um outro exemplo, pegar o município de São Paulo regulamentou em dezembro e está utilizando a nova lei desde fevereiro. Bacana, decreto 62100 de 2022. Lá eles utilizam o preço sigiloso para todas as licitações. É a regra deles. E para nós, né, a lei traz isso como assim, uma exceção, a gente poderia utilizar, mas eles já tornaram regra, né, com exceção nos casos lá que não
não se obriga a isso, mas todas as licitações deles o valor é sigiloso. Né? Para quem não atua diretamente no processamento da licitação, é simplesmente a gente divulga o edital e os fornecedores que vão participar, eles não têm ideia ali de qual que é o valor estimado daquela contratação, é meio que, né, que no escuro ali. Então, em São Paulo, a regra deles são todos os valores sigilosos, tá? Então, cada órgão ele pode adequar a regulamentação, desde que não fuja à lei, né, para a sua realidade. Aqui, ó, quando se adota um regulamento federal, há aqui uma renúncia ao poder de regulamentar seus processos de licitação e contratos administrativos, conforme as especificidades regionais e locais. Por isso, exige-se um ato formal de adoção, né, do normativo federal. Professor Rafael de Oliveira. O que ele está dizendo? Mesmo que vocês, lá seu órgão, resolvam, eu vou adotar o regulamento federal em 100%. Tem que se fazer um decreto ali municipal, algo de 2, 3 linhas dizendo isso, né? Ratificando que vai se utilizar os regulamentos federais. Pode-se utilizar parcialmente, né? Eu posso, para alguns pontos, seguir regras da União e regulamentar de forma local ali outros pontos. Só ficar atento a isso. Então, vamos lá, né? As 3 formas de contratação, tratando assim de forma mais simples. Licitação, né, que seria a regra, né? Competitividade e julgamento objetivo. Inexigibilidade, inviabilidade de competição, situações, né, exemplificativas, a gente vai ver. E dispensa, situações taxativas, né, que a lei traz, quando pode se utilizar. Competição viável e licitação incompatível com eficiência. Tá? A gente pode dar o exemplo do baixo valor. Né? O custo de se fazer uma licitação é bem alto. O pessoal, muitas vezes, não faz as contas, mas no procedimento, elaboração de edital, análise jurídica, tem um custo tudo isso. Então, eu lançar uma licitação ali de R$2.000, eu vou estar dando prejuízo para a administração pública. E ainda com o risco de frustrar, né, ter que repetir aquele procedimento. Então, tem que se atentar a esses pontos aí, tá? Ó, dispensa de licitação é uma forma legal de contratação pelo governo que dispensa o uso da licitação tradicional. Ele não dispensa a lei, tá? Dispensa de licitação serve e deve ser usada para desburocratizar o processo licitatório, tornando a contratação mais rápida, pois visa atender necessidades iminentes. Então, vamos lá para as situações. Então, um artigo, para quem está aí indo para a nova lei, é o 75, guarde esses números, né? 75 é dispensa, 74 é inexigibilidade. Só para confundir a gente, né? 8666 era 24 dispensa e 25 inexigibilidade. Enfim, inciso 1, valores inferiores a R$100.000, no caso de obras e serviços de engenharia, ou de serviço de manutenção de veículos automotores. Esse valor foi atualizado no fim de 22, já está em 114 mil e alguma coisa. Tá? Inciso 2, valores inferiores a R$50.000, no caso de outros serviços e compras. Também foi atualizado, está em torno de 57 mil e alguma coisinha. Inciso 3, tá? Quando a licitação ela resta deserta ou fracassada, né, que a gente pode lançar mão dessa contratação direta. Ó, para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, realizada há pelo menos 1 ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. Tá? As propostas consignaram preços superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis, né, com o que a administração tinha fixado. Tá? Aqui, ó, tem só um adendo, ó,
para dispensar, né? Eu tive uma licitação, ela frustrou, né? Ela fracassou, ela restou deserta, vou contratar direto. Tem empresas que atendem, né, meu objeto. Tem que ter muita calma nessa hora, porque todas as condições definidas em edital de licitação devem ser mantidas. Então, eu tive um edital lá, a licitação frustrou, eu vou contratar uma empresa diretamente. Aí eu vou analisar o edital. No edital eu estou exigindo qualificação técnica X, Y, Z. Essa empresa que você vai contratar diretamente vai ter que atender aquilo que estava no edital. Ah, não, eu não vou deixar quieto, eu não vou pedir, deixa quieto a qualificação técnica, vou dispensar isso. Então, você está fugindo do que a lei está te prevendo, né? Você pode contratar desde que aquela empresa atenda tudo que o edital estava pedindo. Tá? E o prazo máximo, né, que a licitação deu deserto ou fracassada, é de até 1 ano. Então, isso ocorreu 6 meses atrás, agora surgiu a possibilidade de dispensar, né, fazer a contratação por meio de dispensa. Aí eu tenho esse prazo de até 1 ano. Inciso 8, que também se utiliza bastante, né, principalmente na época da pandemia, aí se utilizou muito, que é a dispensa emergencial, né, ou de calamidade pública. Com o objetivo de evitar situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos, ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, né, públicos ou particulares. Então, isso aqui é o mantra, o que você tem que observar para enquadrar uma contratação como emergencial. Emergencial, urgência e emergência é diferente. Tá? Ok, é urgente, mas explica lá para o TCE de São Paulo que aquilo era urgente e por que é urgente. Tá? Então, assim, a emergência ela tem que atender esses critérios. Né? Essas situações que eu coloquei, prejuízo, né, a comunidade, a prestação de serviços públicos. Vou dar um exemplo aqui lá do meu órgão. O pessoal foi lá, quase não ocorre, né? Isso aí só ocorre em outro país. Foi lá e roubou todo o cabeamento elétrico da entrada de energia lá. Não tinha o que fazer, tinha que resolver naquele dia, senão lá os alunos, né, uma instituição de ensino, iam ficar sem, né? O serviço público estava prejudicado. Então, ok, se justifica esse contrato, uma empresa apta a resolver aquilo, mas tem os parâmetros a serem seguidos. Tá? E aqui um outro ponto que é diferente da lei anterior, que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade. Né? Até então, a gente tinha 180 dias, que era o limite da contratação emergencial. E um outro ponto que coloca, vedadas a prorrogação, né, dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto desse inciso. Né? Então, você vai lá, contrata uma empresa emergencialmente, fica lá aquela empresa por 1 ano, depois, na outra lei permitia isso, você fazia uma nova contratação emergencial com aquela mesma empresa. Nesse caso, não pode. Né, se chegar a esse extremo de você ficar 1 ano, uma contratação emergencial e não conseguir resolver, ter que realizar uma nova, teria que ser com outra empresa. Tá? Então, 2 diferenças aí mais marcantes nesse inciso. Tá? Vamos lá. Parágrafo 6º, considera emergencial contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade dos serviços públicos sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. Por que eu destaquei esse ponto? Surgiu uma emergência, tem que se resolver, a administração vai ter que resolver. Só que deixa claro aqui, né, sem prejuízo de apuração da responsabilidade dos agentes públicos. Por quê? Vão ter as emergências, como eu disse, desse caso dos cabos aí, né, que precisava resolver, mas podem surgir aquelas contratações emergenciais devido
algum processo que ficou parado em alguma mesa, né, alguma tomada de decisão que deveria ter sido tomada e não foi. Então, eles colocam, né, que tem que se contratar, tem que se resolver a situação, porém, tem que se apurar a responsabilidade, né? O que deu causa àquela emergência? No meio jurídico se chama de emergência fabricada, né? O negócio que não era emergência se tornou. Vai deixando até um limite ali que você precisa naquele momento, tá? Então, ficar atento a isso, que a lei traz essa possibilidade de apuração, né? A outra lei, apesar de não estar claro, também já existia, tá? Pressupostos jurídicos para justificar contratação emergencial. Prejuízo, né, à administração, situações que podem causar prejuízo à administração ou aos usuários, situação que possa comprometer a continuidade do serviço, tá? Vai ter um serviço público interrompido, situação que possa comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Então, assim, você analisa isso aqui, se enquadrar em algum desses, você está pondo em risco o patrimônio público, por exemplo, deu um vendaval, levou parte do telhado, eu preciso resolver, né, que senão eu vou danificar todo o patrimônio. Então, seria um caso, uma justificativa para isso. Tá? Aí aqui, no inciso 5º, né, que também tem uns outros pontos, que vai de A a J, salvo engano, hortifrutis granjeiros, pães, né, e outros gêneros perecíveis, são os itens assim, menos usuais, né, do dia a dia nosso. Tá, coleta, processamento, comercialização de resíduos sólidos, que a gente pode contratar, né, realizado por associações ou cooperativas, isso aqui tem no município, né? Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras, tá? Então tem vários outros pontos. Dispensa consorciada, tá? Então aqueles são os principais, assim, da dispensa. O que muda da dispensa de hoje, da 8666, para a nova lei? Acho que o principal ponto, a questão dos limites, né, os valores. Um outro ponto interessante, você pode realizar um registro de preço, né, e por meio de dispensa de licitação, que na 8666 não tinha essa possibilidade. Mas o valor é pequeno, André, como que eu vou realizar um registro? De repente tem itens que tem várias secretarias que se utilizam uma certa quantidade no ano, mas não é tão alta e são valores baixos. Então, você poderia realizar um registro de preço que atenderia todo mundo e contratado por meio de dispensa de licitação. Tá? E, basicamente, essa parte da dispensa, né, são as principais mudanças e a questão da dispensa eletrônica, que eu ainda, para algumas situações, é complicado fazer dispensa eletrônica, principalmente quando é algum serviço específico, né? A pessoa ganha, da forma que você coloca no projeto, a pessoa ganha lá de longe uma licitação eletronicamente e depois não aparece para executar o serviço. Tem todas essas questões, estou colocando vocês para pensar nesse tema, para a hora que for regulamentar, pensar nesses pontos aí. Tá? Que ela é boa para compra de materiais do dia a dia que a gente utiliza, funciona muito bem, isso aí é fato. Agora, para alguns tipos de serviços, eu entendo um tanto complicado a dispensa na forma eletrônica. Tá? Aí, no artigo 74, que a gente chega na inexigibilidade. Né? Lembrando, a dispensa, na dispensa existia disputa, né? Várias empresas. No artigo 74, né, é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial os casos de aquisição de materiais e equipamentos, né, ou de gêneros ou contratação de serviços só podem ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Acho que isso vocês já estão
acostumados também, né? Que tem a carta de exclusividade que a gente precisa, né? Se aquele produto, aquele fornecedor é um representante exclusivo daquela marca. Então, não tem por que você colocar em disputa se apenas uma empresa atende aquilo. Tá? A contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Né? Aí vai entrando aqueles pontos subjetivos. Né? Por exemplo, eu vou fazer a festa do final de ano na minha cidade, aí verifica-se, né, pelo histórico, pelo contexto de como vai ser a festa, a gente quer trazer o Roberto Carlos para cantar. Aí vamos lá, vamos pôr um pregão. Vai vir o Carlos Roberto, né, com certeza. Então, é quando é algo subjetivo, né? Tem os requisitos que tem que se cumprir, né? Profissional consagrado pela crítica especializada e etc. E acaba que essa decisão, mas eu vou contratar o Roberto Carlos ou o Fábio Júnior? É algo assim tão subjetivo e acaba ficando essa justificativa e essa definição com a própria administração, né? Qual que vai atender melhor aquele fim. Tá? Então, é algo que não tem como se licitar. Contratação dos seguintes serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Isso aí, já na lei anterior também tinha essa vedação. Tá? E só continuando aqui, depois eu vou estar falando dessa notória especialização. Inciso 4, objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento, que eu dei o exemplo lá atrás, né? Então, eu vou fazer um credenciamento de laboratórios de análises clínicas. Entra na inexigibilidade, porque não vai ter uma disputa. Eu vou me utilizar de toda aquela rede de empresas que forem credenciadas. Aquisição ou locação de imóveis cujas características de instalações de localização tornem necessária a sua escolha. Tá? O que quer dizer isso aqui? Eu preciso locar, eu sou lá da área da saúde, eu tenho aqui um pronto atendimento, e eu estou precisando de espaço, eu preciso alugar uma casa que está do lado ali, tem que ser aquela por conta da localização. Isso é justificativa, né? Você tem que motivar isso, justificar, e não tem como você colocar em disputa, porque tem que ser naquele local. Tá? É um exemplo aqui. Aí aqui, complementando, inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial casos de estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, assessorias, consultorias técnicas, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços, e por aí vai. Patrocínio, defesa de causas judiciais, restauração de obras de arte, bens de valor histórico. Tá? Então, tem essas várias hipóteses. André, mas não tem várias empresas que poderiam estar executando? Sim, mas precisa ver se você não consegue, de forma objetiva, desenhar essa solução, onde se verifica que não vai conseguir se fazer algo de forma objetiva, é justificável a contratação por inexigibilidade, né, desde que fundamentado pela administração. Tem até Ontem, já que vocês ficaram todos sem dúvidas aqui na segunda, eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram lá, para ver se surgia, né, alguma dúvida, assim. Eu vou até pegar aqui, deixa eu achar aqui. Rapidinho. Acho que tiveram 4 perguntas, mas aí eu vou falando à medida que eu chego em cada ponto. Então aqui, tem umas meio pesadas aqui, mas vamos lá. Na nova lei de licitações e contratos, a contratação por notória especialização deve ter natureza singular?
Eu acho que essa colocação é por conta do que a lei até a 8666 trazia da singularidade do objeto, né? O objeto que vai ser contratado. Eu entendo que a notória especialização, ela é um atributo que é apresentado à administração, mas essa singularidade eu não entendo como algo peculiar. Vou dar um exemplo assim, mais claro. No ano passado, eu ainda estava lá na administração aqui de Ribeirão, e a gente estava implantando compras Gov, né? E eu precisava, né? O pessoal ia sair de uma plataforma, migrar para outra, contratar alguém para capacitar esse pessoal. Existem vários professores para realizar a capacitação? Existem. Aí a gente buscou no mercado, né, as opções, só que eu precisava de alguém especialista naquela plataforma. Tá? Então era algo subjetivo, era um objeto singular, né? Um professor que atendesse todo aquele conteúdo focado de forma prática naquela plataforma. Porque se eu fizesse um chamamento, um pregão, uma dispensa, falar, treinamento no Compras Gov, ia aparecer vários, mas será que atenderiam a nossa necessidade ali naquele momento? Então, nesse ponto, a inexigibilidade ela acaba sendo algo ali que a administração ela acaba escolhendo aquela solução que melhor atende e justificando, né, o porquê dela. Aqui em São Paulo eu vejo uma certa dificuldade, né, o Tribunal de Contas de São Paulo até, do pessoal instruir como inexigibilidade. Aí acaba que parte para dispensa quando é cabível, ao invés de fazer pelo caminho que a lei permite, né, que seria essa pergunta. Tem microfone? É que eu ia deixar mais no fim, mas manda aí já, que senão depois foge o tema. Não, ela vai te levar aí já o microfone. Então, gente, inexigibilidade ela é algo assim subjetivo, que não teria como você colocar em disputa, mas você não teria como garantir que aquilo atenderia, né, a sua demanda. Tá? Enquanto ela leva lá, deixa eu só... súmula 39 do TCU, né, ela é até anterior à nova lei, mas ela coloca a inexigibilidade de licitação por contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, que foi até a pergunta da colega, capaz de exigir na seleção do executor de confiança grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação. Traduzindo, né, para a linguagem diário da tarde, que o nobre jurista colocou, se você não consegue medir aquilo, né, de forma objetiva, caberia ali uma justificativa para uma contratação por meio de inexigibilidade. Pode mandar, colega. Boa tarde. Uma pergunta assim que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? A gente trabalha com manutenção e com algumas ferramentas, por exemplo, motosserra. E elas precisam de revisão, enfim. E nós precisamos, por exemplo, né, comprar óleo lubrificante para essa motosserra. E a gente encontra, por exemplo, quando nós vamos fazer um pedido de compra, como você falou, né, quando chega lá na licitação vai comprar o mais barato. E nem sempre, mesmo que as especificações sejam as definidas, né, a marca, por exemplo, não é compatível com que a marca que a gente tem da motosserra solicita. Teria problema nessa nova lei, por exemplo, a gente especificar a marca que a gente pode comprar, ou isso seria um direcionamento? Liga sozinho aqui. Não, entendi o que você quer dizer. É aquela história, né? É raro, mas acontece o tempo todo, né? Esse tipo de coisa. Você tem suas máquinas lá, o fabricante indica determinada ou determinadas marcas,
É justificável. Até na nova lei, agora não vou lembrar de cabeça qual que é o artigo, porque são quase 200, mas posso depois mandar, se a gente tiver algum grupo, alguma coisa. Mas quando for para padrão de qualidade, ou indicação de fabricante, existem os casos, dessa vez na lei, que você pode exigir a marca. Marca e modelo. Vou dar um exemplo, gosto de dar exemplo. Lá na instituição que eu atuo, né, por exemplo, padronização. A gente tinha uma central lá de Wi-Fi, lá, né, aquelas torres de Wi-Fi. Fizemos uma boa parte e depois eu precisava complementar aquilo. Precisava comprar mais uma meia dúzia. Eu tive que exigir a marca e o modelo de acordo com o que eu já tinha. Por quê? Porque o sistema já estava todo configurado para ele. E aí, perfeitamente justificável. Se você tiver um aval do fabricante, ó, essa marca atende, fundamenta isso, deixa pronto para, né, para poder responder algum pedido de impugnação ou questionamento, mas desde que venha do fabricante, não vejo problema. E mesmo que seja uma marca só não significa que vários fornecedores não atendem. Então, você pode... Tá? Eu não vejo problema, não. Beleza? Então, gente, inexigibilidade, né, seriam esses pontos, assim, em termos de conteúdo, e a questão da pesquisa de preços, né? Devo fazer pesquisa e solicitar documentos em processo de dispensa, por exemplo? Tá? Então, assim, todos os processos de contratação, a gente, né, tem que ter um valor estimado. Tá? Então, o acórdão aqui é 1782 do TCU de 2010. Ó, faça constar dos processos contratação direta, pesquisa de preço de mercado com no mínimo 3 cotações. Tá? Aí por aí vai. Realize verificação previamente autorização de pagamento, de regularidade da empresa em relação... Cortou aqui. Regularidade da empresa em relação ao recolhimento de contribuições, né, INSS e FGTS, mesmo nos casos de contratação por dispensa ou inexigibilidade. Então, assim, esses são os documentos mínimos que se exigem, né, a regularidade fiscal e trabalhista e social, né, federal do fornecedor. Eu vou exigir o mínimo, porque é uma dispensa, é um valor baixo. Então, seria a regularidade federal, são 3, né, a Receita e o INSS, o Fundo de Garantia e a Trabalhista. São essas, é o mínimo que se exige. Você pode exigir outros documentos de habilitação. Só tome cuidado para não transformar num pregão também a tua dispensa, que é algo para ser mais rápido e mais simplificado. Tá? Então, o valor estimado segue... Só para o pessoal do Zoom, eu tenho visto que está vindo perguntas aqui, eu vou responder, tá, gente? Só fechar aqui, concluir a linha de raciocínio, eu vou dando uma olhada geral, tá? Então, a pesquisa de preços, o artigo 23, lá que a gente já tinha visto, tá? Mas aí eu vou contratar por inexigibilidade, que só tem aquele cara. Como que eu vou pegar outros preços, né? De outros, para justificar aquele valor? Então, ele deverá comprovar que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos da mesma natureza por meio de apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes. Aquele curso que eu dei o exemplo, eu justifiquei preços dessa forma. A pessoa me demonstrou, a professora que dá o curso, que é o valor que ela cobrava de outras administrações. Então, independente se é inexigibilidade ou dispensa, a gente tem que estar fazendo a pesquisa de preço. Aí, ainda sobre procedimentos, né, ó, o parecer jurídico. Essa orientação normativa ela é federal, mas podem se utilizar dela para o regulamento de vocês. Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor, né, que são aqueles limites que a gente viu. Salvo se houver celebração de contrato administrativo e esse não for padronizado pelo órgão de assessoramento jurídico. Então, assim, se a contratação é de pequeno valor e você vai
ou não tem contrato, ou seu contrato é padronizado, é dispensada essa análise jurídica, né? Ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida, né, a respeito da legalidade da dispensa. Tá? Então, nesses casos, pode-se dispensar. Então, licitações de pequeno valor, claro que tratado junto ao jurídico, aprovadas a minuta lá de contrato, ok, pode ser dispensada essa análise jurídica. Outro ponto de dúvida aqui, e os limites, né? Como que se cuida desses limites aí? É por CNPJ, é por secretaria, é por... Vamos lá, vamos ver o que a lei coloca disso aqui. Deixa eu só ver nas perguntas, eu acho que tinha uma pergunta nessa linha aqui. Vamos lá, qual o seu entendimento sobre unidade gestora e objetos da mesma natureza? Pergunta difícil, hein, colega? Mas eu não vou falar meu entendimento, não. Eu vou pôr como a lei traz, para a gente pensar junto. Ó. Artigo 75, parágrafo 1º. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos no inciso 1 e 2, que é aqueles de valor, deverão ser observados o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora. Segundo, somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza entendidos como tais, aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Tá? Então, vamos a esses dois pontos aí. Parágrafo 7º, não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo, contratações de até 8.000, né, que são serviços de manutenção de veículos automotores, de propriedade do órgão. O que ele quer dizer aqui? Essas manutenções de veículos até 8.000 não entram nesses limites, tá? Porque se entende, já teve esse entendimento, que cada veículo seria um objeto diferente. Tá? Aí, gente, continuando, sobre unidade gestora, né? Eu vou pegar um trecho aqui, depois tem até o link, eu mando para vocês depois de algum jeito, ou lá no YouTube eu coloco um link para baixar. Com o advento da nova lei de licitações, restou expresso que para aferição dos limites de dispensa, deverão ser observados o somatório do que for despendido no exercício financeiro, pela respectiva unidade gestora. Portanto, individual de dispensa de licitação, entendendo-se como unidade gestora, podemos concluir que as unidades gestoras, secretarias ou fundos possuem limite, unidade orçamentária ou administrativa com competência legal para gerenciar recursos orçamentários e financeiros, sejam próprios ou descentralizados. O que quer dizer isso? Que no entendimento, né, com base no que tem na nova lei, se aquela unidade, por exemplo, uma secretaria da saúde, ela tem autonomia orçamentária e financeira, ela define como vai ser utilizado, vão ser utilizados aqueles recursos, ela pode se enquadrar como uma unidade gestora. Tá? Secretaria de Educação, a mesma coisa, e ainda os especialistas eles falam que às vezes tem os fundos, né? A educação, por exemplo, ela tem o recurso próprio dela do município e ela ainda lida com outros fundos, né, que são administrados de formas paralelas. Então, não se confunde unidade gestora aí com, é o CNPJ, tem um CNPJ só, vou ter que fazer os outros. A lei ela não traz dessa forma. O problema é organizar todo esse negócio, né? Mas o entendimento é que unidade gestora é aquela que tem autonomia orçamentária e financeira. Mas os pagamentos são feitos pela fazenda. Tá, mas quem que determina os pagamentos? Não é o gestor daquela pasta? Não é ele que tem autonomia para gerir o orçamento dele? Tá? Então, meu entendimento. Tá? Agora, se a prefeitura entender, né, o órgão entender que é tudo uma coisa só, o problema é gerenciar isso. Né? Porque eu tenho uma secretaria X, ela pode se utilizar de um limite lá de um material para o resto do ano e, né, como organizar isso, essas demandas. Tá? Então, unidade gestora não se confunde aí com CNPJ ou algo nesse sentido.
Sobre, né, como que eu separo os materiais. Na 8666, pelo menos na União, a gente classificava por natureza, né? A gente tinha classificação dos materiais. Então, tinha material de expediente, tinha material elétrico, material hidráulico. Então, era dentro daquele grupo de materiais que a gente ia verificando, né, o utilizado para controlar esses limites. Hoje, a lei ela trouxe, né, como ramo de atividade, de acordo com o ramo de atividade dos fornecedores daquele material. Aí eu trouxe a Instrução Normativa 67, que ela coloca aqui, ó, considera, aliás, ela foi alterada recentemente, tá? Ela estava assim, considera-se ramo de atividade a partição econômica do mercado identificado pelo nível de subclasse, simples, né, da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE. Então, você entrava no CNAE lá, jogava um item, eu pus até um exemplo aqui, está aparecendo, né? Então, eu coloco lá, não sei, papel. Você vai chegar lá na subclasse, ó, comércio varejistas de artigo de papelaria. Então, tudo que tiver dentro desse grupo, você controlaria o limite ali. Agora, como a normativa é voltada para o governo federal, que tem o catálogo lá de materiais, eles estão classificando pelo PDM, que é o Padrão Descritivo de Materiais, que acaba ficando mais abrangente, tá? Mas vocês podem seguir a mesma linha do que era na 8666, por tipo de material, classificação, né, material de expediente, material elétrico. A ideia é evitar-se assim, um fracionamento, até às vezes involuntário, né, por conta disso, dessas classificações. Tá? Falando em fracionamento, né, fracionamento de despesa consiste em fuga à modalidade licitatória cabível, em função do valor da contratação, com a não realização do processo de licitação. Tá? Então, o que os tribunais, os órgãos de controle não querem? Não é que eles não querem que o órgão não realize dispensa de licitação, ele não quer que você realize dispensa só para fugir, né, da licitação. Vou dar um exemplo, preciso comprar papel lá para a minha unidade, né, papel A4, que é muito utilizado. Eu vou lá, um mês eu faço uma requisição de quase o limite ali, né, para aquele tipo de material. No mês posterior eu vou e faço outra, daquele mesmo material. Eu estou fracionando intencionalmente, né, para fugir da licitação. E não é essa a ideia da dispensa. Tá? Quando são valores pequenos, você instrui seu processo, faz por meio de dispensa, é legal. É só para se evitar essa fuga da licitação, né, proposital. Aí o TCU, um acórdão de 2000, ó, é bem antigo, ó, adote o sistemático planejamento de suas compras, então o planejamento não é algo tão novo, evitando o desnecessário fracionamento na aquisição de produtos de uma mesma natureza e possibilitando a utilização da correta modalidade de licitação. Tá? Nos termos, ainda era da 8666 aqui. Continuando, ó, observar o princípio da anualidade do orçamento, então esses limites aí você coloca dentro do teu ano orçamentário, né, 1º de janeiro a 31 de dezembro, planejar as despesas para todo exercício a fim de estabelecer a modalidade de licitação adequada. Então, qual que é o mundo ideal? Todas essas coisas que comprem em grande quantidade, se planejar para atender vários órgãos de uma vez, e você utilizar a dispensa quando de fato são demandas menores, pontuais, né? Que aí você não vai gastar todo esse seu saldo aí com uma compra só que mata todo o teu limite para o restante do ano. Tá? Então, ficar atento a isso. Ó, procedimento da contratação direta. Então, ele está previsto lá no artigo 72, tem aqueles documentos que a gente viu, né? Formalização de demanda ou requisição, estudo técnico preliminar, se for o caso, tá? E contratação direta, a gente viu lá que para dispensa por valor, o ETP ele pode ser dispensado,
Na inexigibilidade, não, tá? Análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou executivo, estimativa de despesa, parecer jurídico, né, quando for o caso também, compatibilidade da previsão de recursos e comprovação de que o contratado preenche os requisitos, razão da escolha, justificativa do preço e autorização da autoridade competente. Então, isso aqui é uma lista, né, é o procedimento para a contratação direta, o que tem que constar. Instituição Normativa 73, 2020, ó, as pesquisas de preço, é um acordo no TCU, ó, para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, devem ser baseados em uma cesta de preços. Esse termo também ganhou força agora, devendo-se dar preferência para preços praticados no âmbito da administração pública, oriundos de outros certames. Aquilo que a gente falou na primeira aula. Abolir um pouco a ideia de que só existe pesquisa direto com o fornecedor. Os tribunais eles dão preferência que se utilize como parâmetro outras contratações de outros órgãos públicos. Tá? Deixa eu só ver vocês controlam meu horário aí, hein? Senão pode pegar um colchonete para a turma aí, a gente vai ficando. Deixa eu só ver no chat, pessoal, aqui do Zoom. Professor André, só pediria para ver se tem alguma consulta, alguma questão, né? De pergunta e tal, para o pessoal do Zoom. Sim, sim. E aqui também no pessoal que está aqui presencialmente. E aí a gente vai, né, chegando à conclusão aí. Não, perfeito. É o que eu estou olhando aqui no Zoom agora. Eu acho que eu vi alguma pergunta. E vocês também, se alguém já quiser levantar a mão, o pessoal leva o microfone. Perguntaram se a gravação estará disponível. Sim, né? Vai ficar no site da Câmara. A colega aqui, André Inocêncio, perguntou: dispensa eletrônica na etapa de disputa. É aberta a fase de esclarecimento, impugnação? Não. Não é um pregão, não é uma licitação. Tá? O que a pessoa pode pedir é informações a respeito daquele processo. Né? Agora, se ela julgar que existe algo totalmente fora de contexto, ela pode acionar meios judiciais, mas não existe o pressuposto da impugnação da dispensa eletrônica. Tá? Compra de EPI. Poderia ser incluída na exigência de marca e modelo? Giovanni está colocando. Giovanni, é baseado na resposta que eu passei para o colega, desde que você tenha justificativas plausíveis para isso, mas lembre assim, você não pode justificar, eu sei que a gente sabe, as marcas e os modelos são melhores, mas só no que a gente enxerga daquele material, tá? Tem que ser consistente. EPI, por exemplo, é um negócio que tem que ter até uns códigos, né? Tem umas autorizações, podem ser exigidas. Tem pergunta lá, Edgar, se quiser levar o microfone aqui para o John. Mas poderia, desde que você conseguisse, né, justificar. Uma marca específica, não. Você pode, dentro de um grupo de marcas ou exigências, né? Material de proteção tem um selo lá de proteção individual que pode ser exigido e verificando lá aquele artigo que eu coloquei da lei, os casos possíveis. Que acabou. Jonathan. Boa tarde, André. Boa tarde a todo mundo. Tá? Boa tarde. Referente a essa dúvida aí que foi levantada, só para esclarecer, é o inciso 1º do artigo 41 da Lei 14.133, tá? Que é da indicação de marcas. E a minha dúvida é o seguinte, com relação ao orçamento sigiloso, né, que você falou no início. Uhum. Como que, na sua opinião, a gente pode fazer com esse orçamento sigiloso, caso seja adotado aqui em Ribeirão Preto, com relação às vistas, né, aos autos do processo, tendo em vista que a empresa na verdade, a vista ela é franqueada, tendo em vista que a empresa ela vai ter acesso a cotações, ao estudo técnico preliminar, a TR,
como que a gente realmente pode esconder esse preço? Na verdade, assim, quando o orçamento é sigiloso, você acaba, nesses próprios documentos, ele já não deveria constar. É isso que você quer dizer? Lá no ETP vai ter o valor, no outro documento. Aí, justificadamente, você, né, pode suprimir essas partes. É interessante que o Jonathan colocou essa questão de viabilizar, porque, assim, quando o orçamento é sigiloso, ele só pode ser aberto para órgãos de controle, né? O Tribunal de Contas pede vistas do contrato. Mas tem que ter muita cautela também com orçamento sigiloso. Surgiu uma questão, né? Você acha que já viu tudo, aí sempre vem alguma coisa. Uma colega falou, por exemplo, e aquelas empresas que participaram da cotação de preços, né? Em uma licitação que vai para orçamento sigiloso, ela já vai ter uma informação privilegiada, o preço dela vai estar compondo ali. E essa questão que você colocou, esses documentos, o próprio ETP, tem um trecho lá que fala que podem ser suprimidas partes devido a seu sigilo, entendeu? Então, de repente, esses pontos onde tem o preço, o termo de referência, mas aí eu entendo que é orientação até para o elaborador, que já no momento que se elabora esses documentos, fazer de forma que esses dados não sejam divulgados. Outro ponto interessante do regulamento de São Paulo é que o sigilo, né, o orçamento sigiloso, geralmente o pessoal divulgava depois da fase de lance. Lá eles divulgam só na hora da declaração do vencedor. Né, porque suponhamos que você desclassifique lá o que ficou primeiro colocado e chama o outro. Você fica sem margem para negociar, porque aí o cara já vai saber o valor, então isso também eles pensaram, foi bem estudado. Mas eu acho que nessa linha, Jonathan, não sei se responde assim a pergunta, mas se você vai fazer por orçamento sigiloso, você pode guardar essas informações, né, suprimir, no caso. Mais alguma pergunta do nosso pessoal? Não? Todo mundo dominando? Tem só mais uma aqui da minha caixinha para fechar. Tá. Então, só mais uma lá da... E foi a mesma pessoa, tá, gente? Que mandou 4 perguntas. A colega lá de compras, lá da secretaria. Abraço. Não me autorizou divulgar o nome, né? Então, nas dispensas por valor é necessário elaborar análise de riscos, que a gente viu. Eu passei os mapas de gerenciamento de riscos. Na verdade, o risco a gente analisa em toda etapa do processo, né? Tem os mapas lá que você transfere para o papel lá os riscos, mas o que seria o risco? O risco, existem os riscos aceitáveis e os inaceitáveis, né? A gente tem o risco aí de atravessar a rua, um carro te pegar, isso aí você não vai conseguir zerar, né, os riscos. Você pode reduzir a possibilidade de ocorrer. E tem né, esses são os aceitáveis, que a gente trabalha com eles para reduzir. E os inaceitáveis é aquele que você olha e fala, isso vai dar... E deixa, né? Aí o nome já diz, eles são inaceitáveis. Então, o gerenciamento de riscos, ele não serve como um documento de gerenciamento de riscos, ele faz parte de todo o processo. Né? Eu estou começando ali a instruir um processo, eu tenho que olhar lá na frente, se eu montar dessa forma, qual que vai ser o impacto? Lá na execução contratual, será que o engenheiro lá dessa obra que eu estou licitando, ele vai gostar de mim ou vai xingar minha família, né? Porque eu escrevi dessa forma. Então, assim, é antecipar o que vai ocorrer lá na frente. Tá? Tinha muito mais coisa, gente, para a gente conversar, mas assim, eu falava para o Edgar, o tempo acaba sendo curto, questão de contratos, mas eu só queria assim, agradecer a possibilidade, a paciência, espero que tenha, se agregar 5%, 1% no conhecimento de vocês, já fico satisfeito, porque é algo contínuo. Né? Não existe curso completo de licitações, isso eu sempre falo, é do dia a dia mesmo a gente buscando informação. Tá? Aí o Edgar queria falar algumas palavras aí para a gente encerrar. Então,